Ainda assim você não é? Ainda assim você não é perfeito. Algo sempre está faltando. E aí Jesus, ele vai na contramão do que aquilo que muitas vezes a religiosidade humana apresenta, mostrando que o caminho do mestre não é vivido através de um esforço nosso. As recompensas do caminho do mestre não são obtidas por um desempenho nosso, por uma eficiência nossa, por um bom desempenho religioso nosso, mas as recompensas da vida, ou então as recompensas do caminho do mestre, são na verdade consequências de uma escolha muito maior que fazemos no começo da jornada, que é renunciar o nosso eu, tomar a nossa cruz e então caminhar com Jesus, o caminho de Jesus e agora do jeito de Jesus. Porque Jesus confronta o rapaz dizendo: uma coisa te falta, vá, venda os seus bens e faça o quê? Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E antes que você pense o contrário, o convite de Jesus não é um convite à pobreza. O convite de Jesus não é um convite a uma abstinência de conquistas, de posses terrenas. Embora a Bíblia faça duras críticas àqueles que acumulam tesouros para si neste mundo, ainda assim, a Bíblia não condena aquilo que obtemos através do nosso esforço, do nosso trabalho, de forma digna, correta, justa, honesta e, logicamente, com um trabalho que é digno. Mas eu quero que você compreenda que as palavras de Jesus, mais do que simplesmente abrir mão da sua conta bancária, indicava algo profundo no coração daquele jovem, que ele até então não havia se atentado. Ele era um exímio cumpridor da lei, mas ele era um exímio cumpridor da letra da lei, e não do espírito da lei. Ele conhecia a letra, ele cumpria a letra, ele vivia a letra. O problema é que, no seu esforço por viver ao pé da letra, ele se esqueceu do espírito que está por trás de toda a lei, que é quando Jesus, então, nos evangelhos diz que toda a lei é resumida em 2 pontos. Quais são eles mesmo? Ame a Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E na mesma linha, ame ao seu próximo como a si mesmo. Aquele rapaz tinha toda a teoria, mas lhe faltava a verdadeira prática. Ele tinha o que chamamos de ortodoxia correta, a lei correta, a doutrina correta, lhe faltava a ortopraxia correta, a prática adequada, correta da lei de Deus também. Aquele jovem ancorou-se na lei para obter justiça, quando na verdade a lei jamais lhe produziria algum tipo de justiça. E ainda que ele tenha se esforçado a vida inteira para ser bom no caminho de Jesus, Jesus mostrou a ele que ele passou a vida inteira sem caminhar com ele de fato. Caminhou do jeito dele, como ele achava que deveria ser, mas não do jeito de Jesus e com Jesus. Mas aí então Jesus o convida a uma mudança radical de caminho, de propósito e significado. Você quer a vida eterna, eu sou a vida eterna, mas para você vir comigo, para estar comigo, para andar o meu caminho, há uma exigência: renuncie o seu eu, renuncie suas vontades, preferências, o seu ego, as suas paixões, renuncie a si mesmo, renuncie a seus tesouros desta vida, aonde está preso o seu coração, e então você vem e me segue e terá um tesouro aonde? Um tesouro no reino dos céus. Um tesouro nos céus. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele jovem, aborrecido
por ter muitas propriedades, ele se retirou, diz o verso 22. Na minha versão diz, o jovem ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E aqui cabe a reflexão levantada por Jesus. Aqui cabe a reflexão que Jesus apresenta, de que vale ao homem ganhar o mundo, de que vale ao homem ganhar esta vida, de que vale a este jovem preservar o seu tesouro, a sua conquista, de que vale ao homem valorizar o seu conforto, o seu luxo, a sua comodidade, de que vale ao homem salvar a sua vida, mas perder a sua alma, perder a vida que de fato vale a pena. Amados, se o caminho de Jesus é o convite para vivermos por Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus, o que pressupõe morrer para o eu e morrer para o mundo, então, quando nós entendemos essa verdade, é que então somos capazes de dizer, como Paulo também disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas quando é que o morrer é lucro? O morrer é lucro quando eu entendi, quando eu passei a viver a verdade de que o viver é tão somente Cristo. A vida vale a pena quando é vivida com Cristo. A vida de fato é vida quando eu a vivo com Jesus. A minha vida realmente é vida, ela é preciosa, ela tem um propósito, ela tem significado, ela tem sentido quando eu vivo essa vida com Jesus. Mas para que eu chegue a viver com Jesus e encontrar valor, tesouro, riqueza na vida com Jesus, há antes uma renúncia que eu faço do meu próprio eu. O sacrifício que eu faço de mim mesmo em ser crucificado para mim e para o mundo, para então viver por Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus. O contraste que Paulo apresenta, quando ele afirma em Filipenses, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ele também afirmou palavras antes dizendo, em nada considero a minha vida preciosa. Em algumas versões Paulo diz que sua vida é como esterco, comparado àquilo que ele obteve quando ele passou a viver com Jesus. O que é a nossa vida nesse mundo, amados? A nossa vida neste mundo, como bem disse o rei Salomão, ela é vaidade. Ela é ilusória, transitória, passageira, sem sentido. A gente pode ganhar muitas coisas, pode ganhar o mundo inteiro, a vida inteira, obter muitos tesouros. Mas no final, o que Jesus vai dizer de nós é que ganhamos o mundo, mas perdemos a alma. Desalmados. Ganhamos tantos tesouros, mas perdemos aquele que a traça não corrói. Ganhamos a vida, mas perdemos a vida que dura para sempre. Eu sei que o caminho do discipulado de Jesus é um caminho que exige uma renúncia ao sacrifício, mas é o único caminho também que conduz à vida eterna. Na próxima semana nós vamos continuar com essa mesma passagem ali no diálogo que Jesus tem com os discípulos depois desse fato envolvendo o jovem rico, mas me adiantando em alguns pontos. Depois que os discípulos eles se deparam com essa situação em que Jesus ele nega, não é que Jesus nega, mas Jesus ele apresenta ali um desafio ao jovem para que de fato ele viva o caminho de Jesus, e o rapaz então se afasta. A sensação que os discípulos têm é de que é impossível que alguém vá para o céu, e é curioso porque Jesus parece corroborar isso, quando ele afirma, por exemplo, que era mais fácil que um camelo atravessasse o fundo de uma agulha do que um rico entrar aonde? Do que um rico entrar no reino de Deus. Foi Jesus quem disse isso. E sabe, a Bíblia tem algumas coisas, algumas afirmações, ou melhor, há algumas afirmações de Jesus nos evangelhos, que eu confesso, como ser humano pecador que eu sou, eu confesso que eu gostaria que Jesus jamais tivesse dito. Há coisas que eu gostaria como ser humano que Jesus nunca tivesse dito. Talvez esta seja uma delas, porque ela é um problema. Ela é um grande problema. Eu já vi, não poucas vezes, tentativas de
metaforizar o que Jesus disse. Quando Jesus falou que o fundo da agulha passava um camelo, mas entrava um rico no céu, na verdade é uma porta de ovelhas em Jerusalém, que passavam ovelhas e passavam camelos também. Isso, há muitas ideias mirabolantes, nenhuma delas verdadeiras. A grande verdade é que quando Jesus diz é mais fácil um camelo atravessar o fundo de uma agulha, Jesus está sendo literal em dizer o fundo de uma agulha. Sabe uma agulha? As irmãs aqui, especialmente que mexem com costura, que têm o prazer na costura, sabem que a agulha, aquele objeto bem pequenininho, fininho, e ela tem ali, aquele buraquinho também, que para você atravessar a linha por ele, é extremamente difícil. É difícil passar uma linha no buraco de uma agulha. Mais difícil é fazer o quê? Ou impossível é fazer o quê, irmã? É atravessar um camelo por uma agulha, não é? Aí o que Jesus diz? É mais fácil acontecer isso, do que um rico ir para o reino do céu. Aí os discípulos dizem o quê? Estamos fritos. Não porque eles fossem ricos, mas porque eles entendiam que quanto mais próspera fosse uma pessoa, mais abençoada, mais crente ela era. Quanto mais próspera fosse uma pessoa, aquilo era sinal de que mais perto de Deus ela estava. Então, quanto mais pobre, mais longe de Deus. Era o que eles achavam. Era o que eles entendiam naquele contexto. Então, se um rico não vai para o céu, que na cabeça deles é a pessoa mais perto do céu, então eles que são pobres vão para onde? E aí eu imagino que Pedro de novo, Ih, Jesus, aí deu ruim. Já pensou? Se esse homem, cheio de dinheiro, importante desse jeito, não vai para lá, imagina eu, pescador, pobretão. Vou para onde então? O que vai ser da gente? E aí Jesus ele vai corrigir as rotas, apresentando que a recompensa de um discípulo não tem nada a ver com o seu desempenho, com as suas conquistas, não tem que ver com a sua eficiência, o seu bom comportamento, mas a recompensa de um discípulo é proporcional às renúncias que ele fez ao longo do caminho de Jesus, por causa de Jesus. Jesus reconhece em seus discípulos que eles também deixaram tudo para segui-lo. Pedro mesmo deixou os seus barcos, deixou as redes para seguir a Jesus. O seu ganha-pão. Assim foi também com seu irmão André, com seus sócios Tiago e João. Assim foi com Levi Mateus, que deixou a coletoria de impostos para seguir Jesus, entre outros, dos 12, que também abriram mão de muitas coisas, para quê? Para caminhar com Jesus, o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Há recompensa para eles? Jesus vai dizer que sim. O céu reconhece o esforço deles, o céu reconhece o sacrifício deles, a renúncia deles. Há um galardão destinado para aqueles que, perdendo a sua vida neste mundo, ganharam a vida que vale a pena, a vida eterna. Mas o caminho para a recompensa de um discípulo de Jesus é um caminho que envolve as perdas do presente, as perdas desta vida. Meus amados, eu concluo dizendo a vocês que não é que Jesus quer que a gente abra mão de tudo aquilo que a gente tem. Não é que Jesus exige de nós a perda de coisas, de conquistas. Não é que Jesus quer que você abra mão de posições, de títulos, de formação, de diplomas e quaisquer outras coisas que tenham um valor para você. Não é isso. Mas é fato, e eu preciso afirmar para vocês, que o caminho de Jesus é tão radical, que se for preciso em algum momento abrirmos mão dessas coisas, não podemos pensar duas vezes em fazê-lo. Não é que Jesus exige como condição exclusiva e única para quem quer ser seu seguidor, a abrir mão de tudo aquilo que tem. Mas Jesus quer de nós tamanha entrega do coração, que se fosse preciso fazer tamanho sacrifício, o faríamos.
Então, é por isso que eu afirmo, da mesma forma como eu disse que mais difícil do que morrer por Jesus é viver por Jesus, eu digo a você que mais difícil do que abrir mão de coisas por Jesus é você entregar o que mais de valioso você tem para Jesus, que é o seu coração. É o seu coração. Enquanto muitos seguem um caminho em que Jesus ele pede coisas, o Evangelho diz que Jesus nos pede apenas o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É o apelo das Escrituras. O que Jesus quer de você? Jesus ele quer o seu coração. O que Jesus quer de você? Jesus ele não quer a obediência meramente ao quarto mandamento, separando um dia para ele. Dar o sábado para Jesus é fácil. Jesus não quer uma porcentagem daquilo que você ganha, 10% do seu dízimo, o seu dízimo. Porque fazer isto também é fácil. Qualquer pacto que você faça com Deus de apoiar a sua igreja e a sua obra neste mundo também se torna fácil. Mas essas não são as maiores exigências que Deus nos faz. Eu não estou diminuindo o valor que elas possuem para a nossa vida espiritual, mas estou dizendo que a nossa vida cristã não se baseia meramente nestes atos que fazemos por Jesus. Porque realmente o que Jesus exige, o que Jesus quer é algo muito maior do que apenas uma parte do que eu ganho, um dia entre 7 da semana. O que Jesus quer a minha vida por completo. Enquanto para muitos Jesus ele quer apenas um dia, eu digo a você não, Jesus não quer só um dia, Jesus ele quer todos os seus dias. Jesus ele não quer apenas 24 horas com você num dia separado, Jesus ele quer a semana inteira com você. Existe um dia especial de guarda, é verdade, mas ele perde o valor. Se você só vive esse dia com Deus e os outros 6, você vive do seu jeito, da sua maneira. Não, Jesus não quer um 7º dia, Jesus ele quer os 7 dias. Jesus ele não quer uma parte do que você tem, Jesus ele quer tudo que você é, tudo que você tem. Porque quando Jesus ele tem o todo, quando Jesus tem o completo, quando Jesus tem a sua vida por completo, então estas pequenas coisas que fazemos para Ele, elas se tornam comuns, automáticas, fáceis de serem cumpridas. Por quê? Porque o maior sacrifício já foi feito, dar a nossa vida, tudo o que temos e o que somos, e todos os nossos dias para Jesus. Quando Jesus pediu ao jovem rico, vá, venda os seus bens, Jesus não está pedindo dinheiro ao jovem rico, Jesus está pedindo o coração dele, o coração do jovem rico para ele, porque aonde está o seu tesouro, ali está o quê? O seu coração, disse Jesus. Então, o que Jesus diz para ele é, tira o coração daquilo que a traça e a ferrugem destroem, corrompem, corroem, e coloque esse coração no que realmente vale a pena, nos tesouros que eu posso te oferecer a vida eterna. Mas para que você coloque o coração no tesouro do céu, você precisa abrir mão, renunciar o tesouro da terra. Então este é um caso que sim, não havia para o jovem rico outra forma dele se desvencilhar desta terra, se não fosse abrindo mão, literalmente, radicalmente, do que ele possuía nessa terra, para de fato usufruir dos tesouros que Jesus verdadeiramente poderia lhe oferecer. E assim é para todos nós também. Amada igreja, nós temos entendido que se é verdade tudo aquilo que o Evangelho nos ensina sobre Jesus, então também são verdadeiras as exigências feitas por esse Jesus. Se Jesus é o Cristo, se Jesus é o Rei, como os Evangelhos declaram, então a entrega e a submissão que Ele requer de nós também é verdadeira, tão verdadeira quanto, tão séria quanto. O que significa que se Jesus é o Cristo, eu não tenho outra opção, outro caminho, senão devotar a Ele toda a minha vida, todo o meu coração, abrindo mão dos tesouros deste mundo, para poder então finalmente receber
um tesouro que vale a pena, um galardão com Ele no reino dos céus. Que a nossa vida, ela seja vivida por Jesus, para Jesus, com Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus também.